Olá, bom dia, a graça e a paz, pastor Márcio, pastor Leandro. Bom Fique à dia, meu vontade aí para querido. dar as saudações iniciais. O pessoal já tá entrando aí, ô Vamos, Luiz? vamos Porque esperar, né, o pessoal entrar, né? eu tô sem ver, deixa eu ver se eu já abro meu Face também, que aí a gente acompanha. Vamos aguardar um pouco aí o pessoal entrar. É, ó. Uma pessoa, vamos ver. Aqui o renovar aqui. Tô procurando aqui o renovar no Face, cara. Sabe que eu não tenho ele? Tem não? Vou mandar para você aí. Manda aí. Mandar pelo WhatsApp. Uhum. Foi. Tá chegando. Tem gente chegando aí. Bom dia, pessoal. Pessoal chegando aí. Os privilégios de estarmos aqui. Pronto, pronto. Tem 5 já. 5 irmãos. Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz. Gente chegando aí. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar para a gente começar a conversa. Se puder É, compartilhar aí no seu Face também, deixa pastor eu- Márcio. Deixa eu abrir o meu Face aqui também. Compartilhei aqui no Face. Você entra no Face do Movimento Renovar e já aparece 3 cabas, viu? Temos 6 pessoas, 8 pessoas já na live. Amor. 9. Tá chegando. Bom dia, pessoal. Sois bem-vindos em nome de Jesus, como diziam os antigos, né? Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Mas bem-vindos, campeões de Jeová. Isso é antigo, hein? É... Rapaz. Pronto. Pessoal chegando aí. É. Pessoal chegando aí. Bom dia aí, pessoal. Graça e paz. Nós já começaremos a nossa conversa, o bate-papo do Renovare, um movimento que foi criado para abençoar igrejas, pastores, lideranças. Estamos aí com a presença do pastor Márcio, pastor Leandro Silva, que é o nosso convidado. Eu e o pastor Márcio somos anfitriões do pastor Leandro Silva, né? E vamos explicar já por quê. E temos a alegria e a satisfação, prazer em Deus de poder ter o nosso irmão com a gente. Vai chegando, vai compartilhando aí, tá? Faça uma sala de transmissão, de vídeo, convide outras pessoas. O assunto é muito bom, muito relevante, a missão social da igreja, falando sobre a dimensão social do evangelho, o significado do amor de Cristo, que é uma igreja missional. Então, com certeza, vai abençoar muito, muito a sua vida. Participe com a gente.
aguardar um pouco mais ou vamos iniciar? Tem quantas? Esse que manda. Já pode começar, né, o Luiz? Acho que a gente pode começar. A gente pode começar, né? Então vamos. Gente, mais uma vez aí, bom dia a todos. É um prazer poder estar com vocês nessa live. É a primeira live do Movimento Renovar nesse período de pandemia. Nós que estávamos já fazendo alguns encontros presenciais, tivemos 3 encontros. O Renovar é um movimento bem recente, bem novo, né? Com a iniciativa minha, do pastor Marcos Moura, que não está com a gente hoje. E eu queria passar a palavra ao pastor Márcio, que é o nosso presidente da nossa denominação, da UISB, né, pelo segundo mandato. Pastor Márcio Leal é pastor da igreja de Caraí, uma comunidade, uma igreja congregacional em Caraí, né? E ele vai estar falando um pouquinho aí para a gente desse movimento. Fala aí, pastor Márcio, fica à vontade, cumprimento pessoal, a palavra é sua. Bom dia, Luiz, bom dia, Leandro. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Leandro, que eu não estou conhecendo agora, né? Mas a gente já conhecia alguma coisa a respeito do Leandro, livros e por aí vai. É um prazer muito grande estar aqui a gente conversando, o Leandro. E o Renovare, como o Luiz falou, o Renovare surgiu a partir da constatação de uma necessidade, né? De uma necessidade de liderança capacitada, uma necessidade da gente fortalecer a igreja local, fortalecer líderes. E daí, um belo dia, eu, o Luiz e o Marcos Moura conversando, surgiu a ideia da gente desenvolver alguma coisa nesse sentido. E aí, sentamos na mesma hora e pegamos o papel e, pelo menos no papel, nós colocamos a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores, né? E a nossa missão é a missão de influenciar e capacitar igrejas, pastores e líderes para o cumprimento da missão de Deus na cidade. Esse é o nosso foco, essa é a nossa intenção, né? A nossa visão é de ser um movimento gerador de igrejas e líderes saudáveis por meio do Evangelho de Cristo. E os nossos valores, nós pelo menos elencamos 6. Igrejas saudáveis, pregação bíblica expositiva, cultura do discipulado, aconselhamento bíblico, foco missional e centralidade no Evangelho. Então, na verdade, é um movimento que a gente tem tentado desenvolver, desejando o fortalecimento da igreja, o fortalecimento dos líderes, né, trazer para a centralidade do Evangelho a igreja. A gente está vivendo um tempo de tantas dificuldades, né? Um tempo de relativismos, um tempo de secularismo tão grande e, sem dúvida alguma, isso tem afetado as nossas igrejas, né? Então, quando a gente começou a perceber como isso tem afetado as nossas igrejas, surgiu também uma tentativa da gente responder fortalecendo as nossas igrejas e lideranças. E a gente espera, é um movimento logicamente aberto, para que pessoas, né, se engajem nesse movimento, para que a gente some forças juntos, né, para que possamos um fortalecer o outro, um somar junto ao outro, e a gente espera ser bênção na vida dos irmãos, na vida das igrejas. Então, e estar recebendo você aqui, o Leandro, primeiro é um privilégio, sabe? É um prazer muito grande, sabe? E é um pedido de ajuda que a gente estende a você, sabe, Leandro? Diante do que a gente tem lido, sabe? Diante daquilo que a gente tem sabido a seu respeito e que tem sido bênção de Deus nas nossas vidas. Então, também eu quero agradecer sua presença. Amém, a gente agradece. Pastor Márcio citou bastante aí o Leandro, que está conosco, e eu queria pedir ao Leandro que pudesse se apresentar também. Leandro, fale um pouquinho de você, de onde você é, o que você tem feito aí para o reino de Deus, né? A gente conhece você, né? Eu conheci você há pouco tempo atrás, o Márcio já conhecia de ouvir falar, mas muitas pessoas não te conhecem, então, por favor, se apresente,
fale da sua origem, fale do seu trabalho aí missionário. Antes de nós começarmos a nossa conversa, bate-papo no que diz respeito ao tema, né? Fica à vontade, Leandro. Bom, eu me chamo Leandro, sou missionário. Alguns anos atrás eu me mudei com minha esposa para o bairro que à época era o mais violento, mais empobrecido da nossa cidade, e também o segundo bairro em termos de presença da igreja. E a nossa motivação foi trabalhar para começar um movimento do evangelho nesse bairro. A pergunta que nós fazíamos, que nos motivava, era por que esse bairro tem tantas igrejas, mas a realidade de pobreza não muda, de injustiça, de violência, de abuso sexual de crianças, de vulnerabilidade social. Então, por que todo esse sal não salga? Porque a presença de dezenas de igrejas nesse bairro não muda a realidade dessa comunidade. E nós nos mudamos para essa comunidade, começamos ali um movimento, e a gente percebeu duas coisas. Primeiro, a presença de dezenas de igrejas nesse bairro não mudava a realidade social daquela comunidade, porque, primeiro, por falta de unidade. Não unidade como realizar um evento, como realizar uma atividade, mas unidade como um processo, uma caminhada de cooperação em torno do evangelho e da missão. E segundo, por uma visão missional muito estreita, muito pequena, que resume a missão da igreja simplesmente a fazer algumas excursões evangelísticas da comunidade e voltar depois correndo para dentro do templo para a segurança da comunhão com os irmãos. Nós percebemos a necessidade urgente de mobilizar aquelas igrejas locais em torno da missão, em torno do evangelho. Isso aconteceu 15 anos atrás, e isso gerou uma missão, a missão Aleph, que se expandiu hoje por diversas outras cidades, comunidades, bairros do Brasil. E a nossa visão é igrejas saudáveis trabalhando juntas para transformar comunidades visando a glória de Deus. E eu sou um missionário assim um pouco diferente, porque eu não estou plantando uma igreja numa tribo indígena, não estou trabalhando em um povoado distante da África. Eu moro hoje num bairro que ainda é estigmatizado na cidade, o bairro de Felipe Camarão. Toda cidade tem um bairro assim, é aquele bairro que quando as pessoas pensam nele, elas já pensam nas fotos das páginas policiais. Aquele bairro que, se você experimenta colocar o nome dele no Google e clicar lá e procurar as fotos, as primeiras fotos que aparecem são fotos de pessoas, de corpos estirados no chão. Meu Deus. Então, nós continuamos morando aqui, trabalhando a partir daqui. Toda a cidade tem um Felipe Camarão. Toda cidade tem um bairro como esse. Verdade. Então, a minha paixão é ajudar igrejas que estão nas comunidades mais pobres a se unirem em torno de um movimento do evangelho para levar a transformação às suas comunidades locais. Então, o que você introduziu falando aí, Leandro, é muito bom, porque já começa a ferver no nosso coração algumas coisas, na nossa mente também. Então, o que você quis dizer aí, você disse aí que você é um tipo de missionário diferente, que não é aquele missionário transcultural, que vai para outro lugar, que vai para outro país, que atravessa fronteiras, mas você é um missionário local, um missionário urbano, um missionário que entende que do outro lado da rua precisa se fazer missão também. Seria essa a ideia? Seria essa a ideia de ser missional, Leandro? Exatamente. Embora eu seja missionário ligado a uma agência que envia missionários para o campo transcultural, mas que também envia missionários para bairros empobrecidos. Eu acredito que ser missional tem a ver com fazer missão em todas as dimensões e esferas. Então, ser missional requer um equilíbrio com o compromisso da proclamação do evangelho aos menos alcançados e com o serviço transformador nos entornos das nossas igrejas. Requer um compromisso similar ao da igreja de Antioquia, que enviou Paulo e Barnabé para o campo transcultural, mas que foi reconhecida pela cidade de Antioquia como eles receberam das pessoas de Antioquia o apelido de cristãos, porque eles eram tão parecidos com Cristo que eles proclamavam, que as pessoas os chamavam de pequenos cristos. Ou seja, ao mesmo tempo em que eram relevantes do seu contexto local, estavam preocupados com o impacto do evangelho em outras culturas, em outros povos, em outras realidades.
Então, ser missionário, eu creio que tem a ver com esse equilíbrio. E sem falar que também tem a ver com engajamento pessoal, né? Que cada uma pessoa é um missionário. O que você está dizendo aí, o pastor Márcio já vai ter a oportunidade também de perguntar, de falar. Eu só estou introduzindo agora nosso bate-papo propriamente dito. Então, o que você acabou de dizer é que a missão da igreja ela não se limita apenas à evangelização, né? Assim como evangelizar é missão da igreja, né? Lutar pela justiça social na sociedade, demonstrar de uma maneira concreta o amor de Cristo às pessoas vulneráveis, também faz parte da missão. Então, ser missional é entender essa responsabilidade social que a igreja tem, né? Que não ela não foi chamada apenas para ter um templo, para ter um lugar de culto, mas ela precisa ser relevante para a comunidade, para a sociedade, para a cidade. É exatamente isso, Leandro? Felipe, eu acho que o centro é o evangelho. Quando a igreja aplica o evangelho a todas as dimensões da vida, então ela vai, de forma equilibrada, se engajar com a cidade em que ela está presente. Então, Tim Keller tem uma expressão que a igreja que é centrada no evangelho, ela se preocupa não apenas com seu próprio crescimento, mas com o crescimento da cidade, com o crescimento da comunidade, com a transformação das realidades ao seu redor. Então, o centro é o evangelho. O centro é o evangelho. E o evangelho nos impulsiona em direção à proclamação, em direção ao serviço. Essa integralidade, esse equilíbrio da missão é fundamental. Amém. Pastor Márcio, fica à vontade aí, depois a gente vai conduzindo Não, também. essa questão da missão integral, sabe, o Leandro, do contexto missional, mexe muito comigo, sabe? Durante na verdade, foi essa questão que criou uma crise em mim muito grande. E isso acabou me levando ao mestrado, ao doutorado, para pesquisar a respeito disso, porque eu não conseguia entender como que pessoas que se diziam crentes em Cristo, né, elas se diziam convertidas, mas, no entanto, no seu entorno não havia uma mudança. Eu fui pregar uma vez numa comunidade aqui perto, né, no Rio de Janeiro, e ali, quando eu estive lá, rapaz, começaram a me falar sobre uma comunidade onde as pessoas expulsaram todos que não eram crentes da comunidade. E mais, porque a comunidade só podia ser... Tive que sair aqui, por falha minha, tive que pôr para carregar o computador, senão ia ficar sem problema, sem problema. Não, mas então eu fui na comunidade, rapaz, e aí falavam, olha, essa comunidade aí expulsaram todo mundo que não era crente da comunidade, porque, na verdade, a comunidade só podia ser habitada por crentes. E mais, quem expulsou o pessoal da comunidade orava, pedindo a bênção de Deus antes de traficar, antes de matar, antes de roubar, né? Então, a nossa concepção, cara, ela é muito dualista ainda, né, entre profano e sagrado, e eu acho que isso acabou maculando a nossa ideia de missão, né? Isso acabou maculando, a gente acha que o vocacionado é o pastor e o missionário, né? E os demais, então, são leigos, incapazes de desenvolver e de serem inseridos na missão de Deus. Eu gosto muito, quando a gente fala de missão, eu gosto muito daquela expressão que fala que, na verdade, Deus olha para a igreja e acha uma igreja para a sua missão, né? E cabe a nós, então, sermos achados pelo Senhor para nos engajarmos na missão de Deus, né? Agora, esse é um grande desafio, não, Leandro? Você mudar essa concepção na cabeça do povo, tão dualista a respeito de missão e de vocação. O que você acha aí? O que você pode me falar a respeito disso, Leandro, por favor? Não, realmente, o Bob Moffat criou até uma expressão para resumir esse dualismo. Ele disse que muitos cristãos não estão envolvidos na grande comissão, estão envolvidos na grega comissão. Porque esse pensamento dualista é o pensamento grego.
que separa secular e profano, físico e espiritual, que cria escalas de prioridades. Então, a gente acaba criando uma versão gospel do gnosticismo, que era uma seita do início ali da igreja, com o qual os apóstolos se depararam. Nós vamos ver diversos escritos dos apóstolos combatendo o gnosticismo. A carta de 1 João, por exemplo, é chamada por alguns teólogos de uma carta combativa, porque o apóstolo João está combatendo as heresias dos gnósticos. E os gnósticos se diziam tão espirituais que eles acreditavam que qualquer tipo de relação sexual, mesmo aquela praticada entre o casal, casado, era pecado. E aí os apóstolos vão combater essa heresia, vão dizer que o casal não deve se apartar um do outro, a não ser por um curto período de tempo e para a consagração. Os gnósticos eram tão espirituais que eles diziam que Jesus não tinha ressuscitado, ele veio como um espírito. Se você olhasse bem para ele, você ia perceber que ele flutuava alguns centímetros acima do chão. E aí os apóstolos vão novamente escrever, combatendo essa heresia, afirmando que qualquer espírito que diz que Jesus não veio em carne é do diabo. Ou seja, eles estão combatendo essa heresia, que é justamente a heresia que faz uma separação entre o físico e o espiritual. E aí a gente cria hoje uma versão gnóstica que diz que Deus só se relaciona com algumas coisas. Deus só se relaciona com a fé, com a espiritualidade, com o culto, com a oração, com o devocional, com batalha espiritual, com disciplinas espirituais. E Deus não se relaciona com ação social, com cultura, com arte, com economia, com ciência, tecnologia. E isso é um pensamento gnóstico. E a gente faz algo muito parecido com a avestruz. O que a avestruz faz quando vê o perigo? Ele põe a cabeça embaixo da terra, né? Até parece que vai funcionar. E a gente faz com a avestruz. A gente coloca a cabeça embaixo da terra, se tranca dentro dos nossos templos, vivendo uma espiritualidade privatizada no espaço do templo, e abandona a esfera pública, abandona os desafios da cidade, abandona os desafios da comunidade, e por isso a gente não consegue influenciar nessas realidades. Eu gosto muito, eu acho que, Márcio, a recuperação do pensamento integral que nós vivemos nas Escrituras passa pela redescoberta de uma frase que era muito usada pelos reformadores, coram Deo. Significa viver todo o tempo diante da face de Deus e para a glória de Deus. Por exemplo, na época da Reforma, como é que você sabia que o cara era marceneiro, trabalhava com madeira? Se ele fizesse a parte de baixo de uma cadeira tão bem feita, onde ninguém vê, como ele fazia a parte de cima, onde todos viam, era porque ele era cristão, porque ele fazia a cadeira para a glória de Deus. As mulheres colocavam uma plaquinha na cozinha, escrita assim, cultos ao Senhor 3 vezes ao dia nesse lugar, porque elas entendiam que quando estavam fazendo café, o almoço, o jantar, elas estavam fazendo aquilo para a glória de Deus. E quando a gente entende isso, a gente entende que Deus se relaciona com o culto, mas também se relaciona com a assistência comunitária, levando cestas básicas para famílias atingidas pela pandemia. Deus se relaciona com o louvor, mas também se relaciona com a justiça. Deus se relaciona com o devocional, mas ele se relaciona com ações comunitárias em favor de famílias que não têm acesso à água. Deus se relaciona com a pregação expositiva e Deus se relaciona com a ação na cidade. Ou seja, Deus ele se relaciona com a vida como um todo. Como dizia Abraham Kuyper, na fundação da Universidade Livre de Amsterdã, Abraham Kuyper era um pastor holandês que entendeu a integralidade do evangelho, chegou a se tornar primeiro-ministro da Holanda, fundou uma universidade, atuou em diversas ações na sociedade, e ele, na fundação da Universidade Livre de Amsterdã, ele, em seus cursos, disse uma frase que se tornou assim um mote do seu ministério. Ele disse que não há nenhum centímetro em todos os domínios da nossa vida humana sobre o qual Cristo, Senhor de tudo, não clame, é meu. Isso pertence a mim. Amém. Pois é, e me permita só, Felipe, dizer que, assim, parece que nós esquecemos isso, né? E pior, Leandro, na minha humilde perspectiva, parece que ao nos esquecermos disso, a gente tornou cada vez mais complexa a igreja está cada vez mais complexa, se apartou da simplicidade do evangelho,
que envolve exatamente isso, né? O estar no mundo como referência, como sinal do reino, né? E cada vez nós estamos voltados para nós mesmos, com questões e estruturas cada vez mais complexas, né? E nos esquecendo de viver aquilo que é básico, simples, né? do evangelho, rapaz. É um desafio extraordinário que está sobre a gente, né? É verdade, é verdade. E, pastor Márcio, e falando sobre essa questão da dualidade que você levantou, esse dualismo, ele se encontra praticamente aí impregnado na mentalidade que as pessoas têm hoje, os evangélicos têm. O pastor Márcio falou sobre a questão da dualidade pastor e leigo, né? Vocacionado e leigo. Você tocou na questão da dualidade do santo, do profano, que a gente faz essa separação. Isso é um fato. E existe uma outra questão que a gente costuma polarizar, Leandro. Muitos de nós temos a tendência de polarizar, que é a questão do paradigma eclesiástico da missão, né? Que dentro do espectro ideológico, a gente entende que fazer justiça social seria algo que tem a ver com a esquerda. E fazer, pregar o evangelho tem a ver com a questão da direita. Você prega, né? E a questão de qualquer tipo de ação da igreja no que tange a justiça social parece que tem a ver com a esquerda. Então, assim, mas é sabido pelos mais bíblicos, os mais piedosos que entendem da história, né, que o evangelho ele torna impossível essa categorização da igreja, né, dessa maneira. E isso porque a proposta do evangelho bíblico ela é holística e visa alcançar o homem todo, operando transformações, como você disse aí, em todas as áreas da vida humana. Então, a pergunta que eu faço para você é a seguinte: será que realmente precisamos criar uma tensão entre a grande comissão e o grande mandamento de amar o próximo? Será que a gente realmente, como igreja, como salvos em Jesus, discípulos de Jesus, a gente precisa criar essa tensão? Ou eu faço uma coisa ou eu faço outra, ou as duas coisas estão dentro da mesma missão? E com isso eu já coloco um adendozinho, o que você acha da justiça social feita a partir da igreja? Será que a gente tem que criar uma ONG? Será que a gente tem que criar um projeto para eclesiástico? Ou a igreja precisa fazer isso a partir dos seus ministérios, departamentos de ação social e atos de misericórdia? Qual é a sua visão? Então, primeira pergunta, será que a gente realmente tem que fazer essa tensão entre a grande comissão e o grande mandamento de amar o próximo? E outra, é a partir da igreja que a gente tem que fazer essa obra, essa missão, ou a gente tem que terceirizar isso? Cara, eu acho que essa tensão ela é totalmente não bíblica e contraproducente à missão da igreja. O Keller, no seu livro Ministério de Misericórdia, ele coloca da seguinte forma: há pelo menos 6 espectros da pergunta, de respostas à pergunta o que é mais importante, evangelismo ou ação social. Ele vai descrevendo cada um desses espectros e aí ele fala qual deles é mais bíblico. No final ele responde nenhum. Por quê? Porque a pergunta está errada. A pergunta está errada, por isso que você não vai ter uma resposta correta, porque a pergunta está errada. Será que nós temos autoridade para responder o que é mais importante, biblicamente falando? Não mentir ou não roubar? Não adulterar ou dar falso testemunho? O que é mais importante? O não dar falso testemunho, né? O que é mais importante? Será que nós temos capacidade de fazer uma escala de prioridades entre os mandamentos bíblicos? Nós temos autoridade para isso? E aí ele responde, o que é mais importante, a grande comissão ou o grande mandamento? Essa pergunta não é bíblica. A grande comissão e o grande mandamento são ambos importantes. Devem caminhar juntos, não há oposição entre a grande comissão de pregar o evangelho e fazer discípulos e o grande mandamento de amar as pessoas de uma forma completa. Eu acho que um livro que nos ajuda muito a responder essa tensão, e a minha impressão, Felipe e Márcio, é que muitas pessoas falam desse livro, porque virou moda citar esse livro, mas não o leem, pelo menos não todo, que é o livro Igreja Centrada, de Tim Keller. Esse livro é fundamental e olha aí, é o manual, né?
Não dá para eu pegar, não dá para eu pegar. Perdeu, Márcio, A gente tá 30 segundos, vai. Mas vamos encher a bola do Leandro, Márcio. Vamos encher a bola do Leandro, vamos? Esse aí é... Essa é. Olha aí! Esse é o vermezinho de Jacó. E olha o que o Keller diz aqui no capítulo 22, gente. Eu gosto muito dos capítulos sobre o ministério integrativo. O ministério integrativo é como o Tim Keller chama missão integral. A gente tem que lembrar que o Tim Keller foi discipulado pelo John Stott. Ele é um continuador do ministério do Stott. Eu acredito que ele é o cara que o John Stott discipulou, que melhor incorporou ao ministério do Stott. Porque o Stott tinha essa dimensão do pastor da igreja local. Quando quiseram levá-lo a bispo da igreja anglicana, ele não aceitou a função. Aí perguntaram para ele, cara, por que você não quer ser bispo? Você vai ser promovido, você vai ter mais status na denominação. E aí o Stott respondeu, não, eu só quero ser um pastor que prega. Foi isso que ele fez a vida inteira, não é? E ele era profundamente engajado também com ministérios pró-eclesiásticos. Já eu vou falar a diferença de para-eclesiástico e pró-eclesiástico. E ele tinha organizações, Lausanne e outras, nas quais ele se engajava para servir a igreja local. E o Keller tem essas duas dimensões no seu ministério, né? Também a dimensão de escrever livros. Então, talvez os caras que o Stott discipulou seja o cara que mais é parecido com ele, que mais... alguns 2 anos atrás, eu fui à Argentina e eu tive o privilégio de visitar a casa do Dr. René Padilha. E eu descobri que o Dr. René Padilha, com mais de 80 anos, ainda come pizza. E aí a gente conversando e tal, aí eu perguntei para ele sobre o Keller. Ele disse, eu conheci esse moço, o Stott, todos os anos tinha um pastor que ele treinava, passava o ano com ele. E ele passava o ano discipulando aquele cara, da onde ele ia, o cara ia com ele, era um assistente, né? E o Padilha foi chamado pelo Stott à Inglaterra, e quando ele chegou na Inglaterra, o assistente do Stott naquele ano era o Tim Keller. Era o Tim Keller. E aí até o Padilha brincou assim, foi aí que ele se contagiou. E olha o que o Keller fala no... Deixa eu só abrir um adendo aqui importante, Leandro, que a gente precisa orar pelo Tim Keller, né? Parece que a Vida Nova publicou recentemente que ele está enfermo, né? Parece que com câncer, né? E é um câncer bem agressivo. É importante que a gente ore por ele, me parece. Eu não conferi mas me disseram, fonte segura, de que a Vida Nova parece ter publicado que ele está enfermo, pedindo oração por ele. Sim, é um câncer no pâncreas. Isso. Foi um achado de exame, isso é uma coisa boa, né? Não sentia nenhum sintoma, nada. E fazendo outros exames, descobriram o câncer no pâncreas. Oremos pelo Tim Keller. Só um parêntese, Mas olha o que ele fala no capítulo 22. Ele está falando sobre o ministério da igreja local. E olha o que ele fala. As igrejas impulsionadas pela visão teológica da igreja centrada buscarão um ministério integrativo e equilibrado. É isso que ele chama, é assim que ele chama a missão integral. Como o evangelho não apenas converte os não cristãos, mas também edifica os cristãos, a igreja não precisa pôr o evangelismo acima do discipulado. Como o evangelho é anunciado ao mundo, não somente pela palavra, mas também por boas obras e pela comunidade, não temos de escolher entre ensinar e desenvolver ministérios práticos para suprir as necessidades das pessoas, ou seja, ambos são importantes. Como o evangelho renova não apenas indivíduos, mas também as comunidades e a cultura, a igreja deve ensinar seus membros a buscar conversão pessoal. Olha aí. Conversão pessoal, experiência comunitária cristã e profunda, justiça social e renovação cultural na cidade. Esses campos ministeriais não devem ser vistos como independentes ou opcionais. Todos eles são bíblicos. E eles não são independentes. Eles são interdependentes e totalmente bíblicos. E olha só o que ele abre um parênteses, ele coloca um quadro em que ele escreve
sobre a necessidade de quebrar o paradigma liberal/conservador. E olha só o que ele diz. Muitas pessoas têm um ímpeto de situar cada igreja em algum ponto do espectro ideológico, que vai de liberal, de esquerda, a conservador, de direita. Mas o evangelho torna impossível categorizar a igreja dessa maneira, porque promove mudanças profundas e poderosas que convertem as pessoas de seus pecados e também opera mudanças sociais igualmente profundas e poderosas. O evangelho desafia os valores do nosso coração, egoísmo e idolatria, e os do mundo, poder, posição, reconhecimento, riquezas. O padrão do evangelho é triunfo por meio da fraqueza, riqueza por meio da pobreza, poder por meio do serviço. Entender isso muda nossa atitude em relação ao pobre, em relação à nossa própria posição, em relação à nossa riqueza e profissão. Em vez de ressaltar principalmente, aí ele coloca um destaquezinho no principalmente o evangelismo, como as pessoas conservadoras fazem, ou principalmente a justiça social, como as igrejas liberais fazem, intencionalmente estabelecemos as duas coisas como importantes, usando uma abordagem holística que conecta os membros da nossa igreja à cidade por intermédio tanto da proclamação do evangelho quanto dos ministérios de justiça e de misericórdia. Uma igreja centrada no evangelho deve aliar as paixões que não são comumente vistas em conjunto na mesma igreja. Ou seja, uma igreja centrada no evangelho vai equilibrar proclamação e justiça social de uma forma saudável. Quanto à tensão entre organizações sociais e igrejas locais, a ação deve sempre partir da igreja local, porque ela é fruto da transformação que o evangelho promove na igreja. Claro que uma igreja local que começa a atuar na cidade, muitas vezes, para ser capaz de mobilizar recursos, desenvolver ações de maior porte, precisa criar uma pessoa jurídica, um instituto, uma organização. Aqui em Recife, por exemplo, nós temos a Igreja Batista de Coqueiral, uma igreja parceira da Aleph, que foi radicalmente transformada pelo Evangelho, e essa igreja começou, em resposta ao Evangelho, a cuidar de 25 crianças da comunidade, e eles perceberam a necessidade de criar uma pessoa jurídica, um instituto, e esse instituto, ele é uma ferramenta da igreja. Ele não é ele pode ter outro CNPJ, mas ele é apenas uma estratégia de mobilização de recursos. Ele tem 50 pessoas em tempo integral, e eles entendem que as 50 pessoas em tempo integral são o staff da igreja. São o staff da igreja. O Instituto é uma ferramenta de mobilização de recursos. É o que você chama de pró. É o que você chama de pró-igreja. Pró-eclesiástico. Então, a igreja local pode, como uma estratégia de mobilização de recursos, criar um instituto, criar uma ferramenta para captar recursos. Essa igreja hoje, por exemplo, Márcio Felipe, cuida de cerca de 1.200 crianças na sua comunidade. Então, ela não faria isso sem mobilização de recursos. Essa igreja recebe ofertas do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, da Prefeitura da cidade, da CIA, da Gerdau, através do instituto que ela criou. Mas eles entendem que isso é a ação da igreja, atuando na cidade, se engajando na transformação do serviço. E algo muito lindo é que, por exemplo, as crianças, quando vão chegando na adolescência, no projeto, elas vão se convertendo ao evangelho. O evangelho é apresentado a elas de forma integrada aos projetos. Então, não há uma tensão entre evangelização e justiça social. Essa tensão não precisa existir, né, pastor Leandro? Não precisa existir, porque a igreja precisa ser promotora, tanto de uma coisa quanto de outra coisa. Quer falar alguma coisa sobre isso, pastor Márcio? Não, é exatamente esse equilíbrio, às vezes, que nos falta, né? Esse equilíbrio, inclusive esse equilíbrio no entendimento bíblico, né? No entendimento da missão de Deus, no entendimento de que a igreja precisa ser relevante no seu contexto, né? Talvez o difícil seja a lição de você enxergar a comunidade, né?
de você enxergar as dores da comunidade, né? De você olhar para fora, porque nós estamos tão enclausurados e tão complexados, né? Com estruturas tão complexas internas, que a gente se esquece do simples e do óbvio. Né? Olhar para fora e tentar perceber a dor da comunidade onde nós estamos plantados como igreja. Né? E inclusive, aproveitando, Leandro, nesse sentido, a gente tem, lógico, a ação pastoral, e o pastor é muito cobrado, cobrado por agir em várias frentes. Aliás, nós somos tão cobrados e estamos tão acostumados a sermos cobrados que nós também nos cobramos. A gente sente também quando a gente não consegue estar à frente de alguma demanda, e a gente está envolvido em alguma coisa né, na estrutura da igreja, né, que às vezes é complexa demais e às vezes acaba nos impedindo de estarmos envolvidos em todas as frentes. Né? Mas diante de tudo que você tem falado, qual seria esse papel dinâmico do ministério eclesiástico? Qual seria o papel dinâmico do pastor em tudo isso que você tem falado, Leandro? O papel do pastor é muito bem descrito pelo apóstolo Paulo em Efésios 4, e sempre que eu ensino sobre Efésios 4, eu digo que nós precisamos ler do versículo 1 ao versículo 16, que é muito bonito nesse conjunto de versículos, que Paulo descreve tanto o papel da igreja, porque aí ele vai democratizar o ministério, ele vai dizer que a obra do ministério é de toda a igreja, e ele dá duas tarefas fundamentais para o pastor e líder. Primeiro, caminhar com a igreja em direção à maturidade. Paulo deixa muito claro aqui em Efésios 4, que se a igreja não é uma igreja madura, se a igreja é uma igreja menina, o problema dessa igreja tem CPF, tem endereço, tem RG, é a sua liderança. Então, o primeiro desafio da igreja, do pastor e do líder, é conduzir a igreja em direção à maturidade. E de maneira a equipar todos os crentes para a obra do ministério. O papel do pastor é equipar os crentes para a obra do ministério. Então, a obra do ministério, o serviço à cidade, da proclamação, o engajamento com crianças em vulnerabilidade, com jovens em situação de risco, agora, por exemplo, nas situações de emergência que a pandemia nos traz, não é só do pastor, porque o pastor é remunerado com o seu sustento pastoral, não. O papel do pastor é equipar os crentes, equipar os discípulos de Cristo para a obra do ministério. E esse é um papel fundamental. Segundo, Leslie Newbigin, no seu livro O Evangelho em uma Sociedade Pluralista, ele dedica um capítulo inteiro só aos pastores. Ele descreve o impacto da igreja na sociedade, no livro inteiro, e aí no final do livro ele dedica um capítulo à liderança. Ele pergunta, já que a igreja deve ter esse impacto integral na sociedade, então qual é o papel da liderança? Ele vai dizer que o papel da liderança é de equipar os crentes, mas também de modelar. O pastor deve ser um modelo de humildade, de integridade, de serviço, de paixão pelos que sofrem. Ele deve modelar com a sua vida. Ele não pode se tornar... ele não é o dono da missão. Não é ele que faz a missão sozinho. A missão é feita pela igreja de Jesus. Toda a igreja tem o privilégio de participar da missão de Deus. A minha amiga Nauzila Nascimento, ela me ensinou uma oração. Ela foi missionária em Angola e tem um testemunho extraordinário, serviu durante a Guerra Civil. E ela ora hoje, já idosa, todos os dias. Senhor, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Eu quero participar. Participar da Missio Dei é um privilégio. O papel do pastor é equipar todos os crentes para participar da Missio Dei. E modelar. O meu amigo Zé Marcos, que é pastor aqui em Recife. Cidade Viva, não é isso? Também o Sérgio Queiroz, Cidade Viva. O Zé Marcos é o da Batista de Coqueiral. Mas tem o Zé Marcelo na Cidade Viva. Zé Marcelo. Mas o Zé Marcos é um pastor que tem entendido isso. Então ele prega... Agora na pandemia ele está pregando todos os dias. Ele está pastoreando melhor a igreja na pandemia do que antes da pandemia. Está com medo dos irmãos se cansarem de tanto que ele está pregando.
Mas, ao mesmo tempo, é um cara que está lá com o pessoal, por exemplo, arrumando cesta básica. E é um cara que aceita ser chamado pelo povo da igreja de Zé. Uma vez um pastor tradicional procurou ele e falou, meu irmão, esse é um pastor bem missional, Zé, né? Um pastor bem tradicional procurou ele e falou, meu irmão, eu estou saindo da igreja, não aguento mais ficar aqui. E aí ele perguntou por quê, meu irmão? Eu disse, não, porque eu aprendi que se o pastor se chama Epaminondas Moraes Bezerra Lopes Siqueira, a igreja tem que se referir a ele como nobre pastor Epaminondas Moraes, entendeu? E aqui o povo lhe chama de Zé. Como é que pode? Ele disse que parou, pensou e respondeu assim, meu amigo, nessa igreja o pastor sênior é chamado pelo povo de Zé, e quem quiser ser maior que ele vai ter que ser chamado de Zé Mané. E agora, Zé? E agora? E agora? Então, esse é um cara, sabe? E ele não perdeu a autoridade por isso, muito pelo contrário. Amado pela igreja, que modela, não faz tudo, tem limites, entende seus limites, entende que seu principal papel é equipar o povo para a obra do ministério. Eu acho que isso precisa estar muito claro, né, pastor Márcio Leandro? Muito claro na mente do pastor. Ele tem que ficar em paz quanto a essa questão, né? Ele não pode achar que ele tem que estar em todas as frentes, né? Eu acho que é um absurdo a igreja ou qualquer outra pessoa cobrar do pastor que ele esteja em tudo, fazendo tudo. Ele é aquele que está em tudo mesmo não estando, porque ele é aquele que supervisiona, ele é aquele que equipa, ele é aquele que ora. Eu faço questão, por exemplo, de estar com o nosso Ministério Amar e Servir todas as vezes que posso. Das ações que foram feitas, só uma eu não estive presente, né? Mas eu estou lá, eu oro com eles. Às vezes eu não tenho condições físicas por conta de um problema que eu tenho de coluna, de pegar peso, mas pego uma bolsa, pego outra, ajudo, atendo alguém. Esse é o papel do pastor, né? Equipar e, enquanto ele puder e quando ele puder, estar junto, estar próximo. Não é isso, pastor Márcio? Eu não sei, o Leandro e Felipe, não sei o que vocês acham, se de repente o papel do pastor foi um pouco corrompido, a concepção do papel do pastor tenha sido um pouco corrompido por conta desse paradigma consumista no qual a gente está vivendo nessa pós-modernidade, né? Que coisifica as relações, né? E que ajuda, inclusive, a você olhar a igreja e o pastor como uma coisa consumível, né? Então, a gente acabou colocando lá o pastor, né? A gente está pagando, e o pastor, então, ele tem que fazer, ele tem que prestar a contrapartida. A gente criou o balcão de serviço religioso, né? E o pastor, então, passa a ser visto nesse tempo de consumismo como o prestador de serviços nesse balcão de serviços religiosos, e assim precisa apresentar o melhor produto, porque se não tiver o melhor produto, eu vou procurar um outro balcão que me ofereça um melhor produto, né? Talvez isso tenha tentado corromper, de certa forma, a visão, né, a respeito do pastor, que é esse que treina, que edifica, né, para o desempenho da função do corpo, né? Tem um livro antigo. É verdade. Antigo porque ele tem uns 10 anos já. Não é tão antigo assim. Do Rubens Múzio. Rubens Múzio esteve com a gente no Congresso da Aleph ano passado. Inclusive, a gente está liberando todos os vídeos do Congresso, que foi sobre revitalização de igrejas. Ele falou sobre revitalização do discipulado. Eu recomendo muito você que está assistindo a gente depois. Da CEPAL ele, né? É da CEPAL. Entra lá no canal da Aleph no YouTube, tem uma palavra do Múzio muito boa sobre revitalização do discipulado. Mas ele escreveu um livro uns 10 anos atrás sobre a liderança, chamado DNA da Liderança Cristã. E naquele livro ele fazia uma série de... Ele fazia um diagnóstico de uma série de figuras que vem nascendo dessa coisificação, Márcio. O pastor Disneylândia, sabe? Ele tem que estar apresentando sempre os mais quentes eventos e atrações para a igreja. O pastor coach, o pastor motivacional, sabe? E, na verdade, eu concordo com o Múzio que ele vai levando o leitor a, na verdade, entender que o pastor deve ser um discípulo de Cristo que equipa outros discípulos de Cristo para a missão no mundo. É isso. Ele diz que a cristologia é tão importante para o ministério pastoral como a anatomia é importante para o médico.
E ele vai demonstrando como o ministério do pastor deve ser simplesmente seguir a Cristo, equipando outros discípulos de Cristo para a missão no mundo. É ser o pastor coach, o pastor motivacional, o pastor Disneylândia, sabe? E eu acho que essa pandemia ela tem trazido uma reflexão de que muitas das coisas que nós fazíamos, que nós pensávamos que eram relevantes, e que até nós investimos muito dinheiro nelas, na verdade não tem relevância nenhuma para a cidade. Não tem relevância nenhuma para a missão. E o que ficou? Ficou a essência do ministério pastoral, que não é promover grandes eventos, sabe? É cuidar de pessoas. De uma hora para outra, as redes sociais foram invadidas por milhares de pregadores com a mensagem do evangelho e os pregadores coach, os pregadores da moda, a teologia da prosperidade, desapareceram. Exato. Então, a essência do ministério pastoral é cuidar das pessoas e equipar as pessoas para que participem da aventura maravilhosa de servir na missão de Deus no mundo. Amém, amém. Pegando esse gancho, o pastor Márcio levantou a bola da questão do papel do pastor. Eu queria agora perguntar a você, Leandro, se você concorda que há diferentes tipos ou modelos de igrejas para diferentes contextos. Por exemplo, você concorda que há uma igreja que realça mais o estudo teológico, né? Outra que realça mais a questão da comunhão, de caráter orgânico, discipulado, culto público, a comunhão, e outra que se preocupa mais com a questão da evangelização, de missões transculturais, e outras focadas mais no serviço, mais engajadas na cidade, questão social. A gente pode afirmar que nenhuma igreja será excelente em todos e variados dons e ministérios igualmente? O que você acha disso? Há essa diferença de ênfase? Temos variadas igrejas que realçam maiores dons numa área ou outra. O que você diz para mim dessa questão? Olha, Felipe, pensando sobre essa pergunta e lendo o livro do Keller, aqui no capítulo 22, eu vou até pôr aqui na tela para ver aí. Capítulo 22, Equilíbrio das frentes ministeriais. Ele dá uma resposta tão boa a essa pergunta, que eu vou mais uma vez recorrer ao Keller para responder. Claro, nenhuma igreja local, ou aliás, pouquíssimas igrejas locais, vão desenvolver todas as frentes ministeriais. O que Keller descreve aqui como frentes ministeriais, discipulado, proclamação, pregação expositiva, grupo pequeno, engajamento social com a cidade, por aí vai. Então, ele diz que pouquíssimas igrejas vão desenvolver todas essas frentes ministeriais com atenção e recursos equilibrados. Ele fala, muitas igrejas estão comprometidas com o evangelismo, o crescimento da igreja, a plantação de igrejas, algumas enfatizam relacionamentos e vida comunitária, outras estão profundamente envolvidas com os pobres e com as questões de justiça social. Há também as que dão bastante importância às artes e à cultura. Todavia, essas características estão todas reunidas. Na verdade, é comum que os líderes desses vários ministérios se oponham às ênfases dos outros ministérios e até mesmo se ressintam com elas. Ele fala, os que trabalham com os pobres pensam que integrar fé e trabalho é uma forma de elitismo. Os que enfatizam a vida comunitária, o discipulado e a santidade geralmente acham que o foco no crescimento da igreja resulta em superficialidade espiritual. E aí ele vai dizer, olha só o que ele diz aqui. Eu acho que isso responde a essa pergunta de uma forma retumbante. No entanto, a natureza do evangelho requer engajamento em todas essas frentes. A experiência da graça inspira tanto o evangelismo quanto uma adoração íntima e gloriosa ao Deus que nos salvou. Ela cria uma nova transparência e uma abertura que possibilitam a comunhão profunda. A orientação graciosa do evangelho nos torna humildes e cria em nós uma nova paixão pela justiça. E a natureza do evangelho nos leva a discernir em nós mesmos e em nossa cultura a idolatria que distorce nosso modo de realizar o trabalho e de viver na sociedade. Segundo, mais que isso ainda, a natureza de nossa cultura requer engajamento em todas essas frentes. Então, o ministério em que os cristãos servem de modo sacrificial ao bem comum da cidade não é apenas bíblico,
mas é um contexto necessário a qualquer chamado evangelístico convincente para crermos em Jesus. Afinal, por que as pessoas da cidade iam querer nos ouvir se tivessem a impressão de que nós só estamos querendo aumentar o tamanho e o poder da nossa própria tribo? Ou considerem engajamento cultural, e ele vai falar um pouco mais sobre os outros ministérios. Mas então Keller fala, sim, toda igreja vai ser forte em um ponto ou em outro. Há igrejas que serão mais fortes no ensino, há igrejas que serão mais fortes na evangelização, outras nos grupos pequenos, outras na ação transformadora na cidade. Mas se nós queremos ser uma igreja equilibrada, centrada no evangelho, nós devemos buscar esse ponto de equilíbrio, em que nós trabalhamos e desenvolvemos as diferentes frentes ministeriais. E como é que a gente consegue isso? Colocando o evangelho no centro. Colocando o evangelho no centro. Se nós colocamos o evangelho no centro, então vai produzir gente apaixonada por pregar o evangelho, apaixonada por viver em comunidade, apaixonada por conhecer mais a Deus, adorar a Deus, apaixonada por servir ao outro no amor de Jesus. E ele diz que esse equilíbrio é uma necessidade da cidade. Cidade Sim. precisa haver igrejas saudáveis, equilibradas, que proclamem o evangelho e demonstrem o evangelho de forma equilibrada. Deixa eu perguntar para você duas coisas mais dentro desse assunto. Você acha que é possível, se uma igreja e um pastor, uma liderança, ele consegue superar essa questão das bandeiras denominacionais? É possível ele fazer um tipo de integração, de cooperação com outras igrejas da própria região, a fim de que um possa aprender com o outro em determinadas ênfases e potencialidades? Ou seja, se a igreja do Márcio está na mesma região que a minha, e ele tem uma potencialidade, uma ênfase, num dom determinado, a questão da evangelização, eu posso aprender com ele, né? A igreja que eu pastoreio pode aprender com a dele, e ele pode, por exemplo, aprender com a minha, que é uma ênfase mais teológica, por exemplo. Eu estou falando assim, se a gente quebrar essa barreira, é possível a gente mostrar a verdade do evangelho de uma maneira mais nítida ao mundo e à cidade? Totalmente. Nós temos vivido isso aqui, em Felipe Camarão. E temos vivido isso também nas outras comunidades em que nós servimos, no Capão Redondo, em São Paulo, no Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, em Teixeira de Freitas, na Bahia. Estamos querendo começar um movimento aí no Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro, com pastores das igrejas locais. A gente tem vivido isso. Nós estamos aprendendo uns com os outros, com as boas práticas uns dos outros. E com isso, o corpo de Cristo vai crescendo de forma mais bem ajustada, mais bem articulada, mais bem coordenada. Então, por exemplo, igrejas como, citando o exemplo aqui de Felipe Camarão, igrejas como a Batista Esperança, são igrejas que têm mais robustez teológica, mas também aprenderam com a outra igreja local como desenvolver programas para a transformação da comunidade, e hoje trabalham com 220 crianças da comunidade. Ou seja, eles mantiveram a robustez teológica e acrescentaram um engajamento missional. Procuraram o apoio de outra igreja também da região, trabalhava em grupos pequenos, aprenderam a trabalhar em grupos pequenos, começaram esse processo, e aí redescobriram uma ênfase evangelística. Como é que isso se dá? Se dá através do relacionamento com outros colegas, com outras igrejas locais, aprendendo de boas práticas. Sobretudo, eu acho, Márcio e Felipe, que o pastor que vive um processo como esse precisa se despir um pouco do seu orgulho denominacional e precisa aprender com irmãos de matizes denominacionais que são muitas vezes muito diferentes que a sua. Eu posso aprender algo com o meu irmão batista, congregacional, assembleano, da Brasil para Cristo, nazareno, metodista, presbiteriano, batista. A gente pode aprender uns dos outros e, na verdade, o que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. A gente pode cooperar em torno do evangelho e aprender das boas práticas uns dos outros. Também, eu acredito que isso requer uma capacidade, uma humildade para aprender com o outro. Então, a gente precisa desenvolver isso, essa capacidade de aprender com o outro, de ouvir o outro, de conhecer em loco. Uma das melhores maneiras, e aí se você é pastor e está ouvindo a gente, uma das melhores maneiras de motivar a sua igreja, por exemplo, para desenvolver um projeto social na comunidade, é visitar uma igreja que já tem um projeto social.
uma das melhores maneiras de desenvolver robustez teológica na sua igreja é conversar com outros pastores que já conseguiram desenvolver uma profundidade teológica na igreja local e entender como é que você cria, por exemplo, uma cultura de discipulado. Aprender de boas práticas de outros é fundamental. E quando a gente trabalha juntos em rede, essa dinâmica se torna bem mais natural. Ô, Márcio, será que o que a gente quer com o movimento Renovar é mais ou menos isso? É promover isso? Exatamente. Fala um pouquinho aí. Esse é o desafio. Que é isso? Não, esse é o desafio, né? A gente somar forças para que a gente possa fortalecer as igrejas e a liderança nas áreas que precisam ser fortalecidas e, ao mesmo tempo, né, elas nos ajudarem em outras áreas que elas também estão fortalecidas, né? Então, na verdade, esse é o nosso desejo, é criar um movimento do bem, né? Um movimento fortalecedor, né? Um movimento que estimule, né, uns aos outros, independente de ser congregacional ou não. Né? Acho que essa concepção denominacionalista, isso já passou, né? Nós estamos num outro tempo, né? Agora a gente precisa pensar no pós-pandemia, e eu espero que essa pós-pandemia destrua ainda, né, qualquer muro que ainda possa existir entre as denominações, né? Antes de sermos congregacionais, no nosso caso, nós somos evangélicos, né? Então, essa é a intenção, sabe? Mas a gente percebe também que, ao mesmo tempo, há uma certa resistência por parte de alguns. Talvez por não sei, não sei se é questão da humildade ou se é não entender de fato a pretensão, né, mas parece que algumas pessoas ficam meio que receosas ainda com relação àquilo que a gente pretende. A gente está vivendo num tempo onde as pessoas querem tanto serem projetadas, né? E em nenhum momento é isso que a gente quer. E eu creio que isso também, conhecendo você, Leandro, eu sei que não é essa a pretensão. A pretensão é outra, pelo reino, né, pelo fortalecimento da igreja local, pelo fortalecimento das lideranças. É para que, de fato, as nossas igrejas sejam relevantes onde elas estão. Né? Esse é o sonho. Esse é o sonho. Amém. Tamo Márcio, junto fica à nesse vontade sonho. aí, Márcio, para fazer a próxima pergunta. Tem uma pergunta aqui que a gente separou, o Leandro, é o seguinte. Tim Keller vai falar lá no seu livro Justiça Generosa que a gente pode ajudar as pessoas pelo menos em três dimensões, né? Assistência, desenvolvimento e reforma social. E a gente vê que muitas das ações de algumas igrejas e projetos missionários param apenas na primeira dimensão, né, da assistência, a qual acaba se tornando claramente num assistencialismo, que acaba prejudicando mais do que ajudando, né? Qual seria o seu conselho para essas igrejas locais e para esses projetos missionários, Leandro? Olha, entender esses tipos de ajuda, essas dimensões da ajuda é fundamental, porque cada uma delas produz um resultado diferente. Então, por exemplo, a assistência ou a emergência, como eu gosto mais de dizer, ela só deve ser desenvolvida em períodos de emergência. Por exemplo, agora nós temos uma pandemia, pessoas que dependiam do trabalho informal estão impossibilitadas de trabalhar e, portanto, de trazer o alimento para suas mesas. Há um perigo de muitas famílias viverem concretamente a escassez de alimentos, a insegurança alimentar. Então, nesse momento, é cabível que igrejas, organizações façam campanhas, arrecadem bolsas de alimentos, cestas básicas, e vão entregar essas famílias para supri-las por esse período de pandemia. Então, se você tem um período de emergência, houve um furacão, houve um tornado, uma enchente, agora, no nosso caso, uma pandemia global, então, sim, é cabível as ações de emergência para manter as pessoas vivas. O resultado da emergência é manter as pessoas vivas. Você leva água, você leva remédio, você leva comida, você leva roupa e você mantém as pessoas vivas. Mas ela não produz nenhuma outra transformação. Eu conheço pessoas que fazem um trabalho de sopão há anos em uma comunidade e não vem a comunidade ser transformada. É claro que não vão ver. Porque o sopão, o único objetivo do sopão é manter as pessoas vivas, é matar a fome.
E depois que ele mata a fome, acabou o seu impacto. Ele não gera transformação nas estruturas. Se nós queremos ver comunidades transformadas, nós precisamos migrar para essas outras dimensões que o Tim Keller menciona, que são o desenvolvimento, é quando a igreja se integra na comunidade, começa a desenvolver programas com a comunidade, por exemplo, quando ela começa a trabalhar com reforço escolar, aqui em Felipe Camarão, citando alguns exemplos, escolinha de futebol, academia de balé, projetos de geração de renda, sabe? Ela começa a trabalhar com as crianças preventivamente para que elas possam sonhar com a profissão, a serem encorajadas desde cedo. Então, aqui a gente tem crianças que tocam instrumentos de orquestra, que participam do balé, da escolinha de futebol, sabe? Então, esse tipo de ação, ela é longitudinal. Por exemplo, na Igreja Batista de Coqueiral, que já citei, a criança entra no projeto quando ela está no ventre da mãe, e ela só vai sair com 18 anos direto para o mercado de trabalho. Então, isso são ações, você vai caminhar com aquelas famílias, você vai ministrar aquelas famílias, você vai cuidar daquelas crianças, a igreja abraçando a comunidade de uma forma mais abrangente, e isso é muito diferente do que ir num lugar, entregar uma sopa, entregar um pão, entregar uma cesta básica e voltar. Isso é um engajamento de longo prazo com a comunidade. E a reforma tem a ver com uma ação que nós chamamos de advocacy, defesa de direitos, trabalhar em questões específicas, por exemplo, em favor, por exemplo, de que a qualidade do posto de saúde do bairro melhore, ou a qualidade da escola do bairro melhore, ou para que haja um campo de futebol para as crianças que hoje estão nadando, como o meu amigo Antônio Carlos aí do Rio, alguns anos atrás chegou uma comunidade e as crianças estavam nadando num riozinho, um rio poluído, um pequeno rio que tinha na comunidade. Quando eles mediram a quantidade de coliformes fecais, aquele rio, na verdade, era uma fossa, em termos de coliformes fecais. As crianças estavam brincando no cocô. E aí, o Antônio Carlos, que é um pastor aí do Rio, ele foi à prefeitura do Rio, ele denunciou isso. E aí, se começa a criar ações aqui. Por exemplo, eu vi uma comunidade que tinha mais de 140 barracos. Nós fizemos um trabalho com aquelas famílias, descobrimos que havia um terreno público disponível, que havia dinheiro público para construir as casas, e após um ano e pouco de trabalho, de mobilização daquelas famílias saíram dos barracos e foram para casas de alvenaria. Hoje, o nome daquela comunidade, antigamente era a Favela da Creche. Hoje aquela comunidade se chama Cidade de Deus. Cidade de Deus. Esse é o nível da reforma. Vai promover transformações mais profundas na comunidade. E eu acho, Márcio e Felipe, que alguns só querem ficar no assistencialismo porque a reforma e o desenvolvimento requerem muito mais esforço, muito mais compromisso. O perigo do assistencialismo é que ele pode estragar as pessoas. Um colega missionário fez uma consultoria para alguns obreiros que trabalhavam no Haiti, e ele mapeou ali a realidade, e ele deu a seguinte devolutiva para os missionários no Haiti. Ele disse, olha, trabalhem com as crianças, porque os adultos estão estragados. Quando eles escutam a palavra missionária, a palavra pastor, já vem um cifrão assim na testa, em cima da cabeça. Me dá quanto? Me dá o quê? Então, trabalhem com as crianças, ele diz. Eu gosto muito de uma história que o Ronald Sider escreveu, aquele livro Cristãos Ricos em Tempos de Fome. Ele conta no seu livro, ele diz que no manicômio da Índia, os médicos tiveram uma ideia para saber diferenciar as pessoas doentes das pessoas sãs. Eles pegaram uma torneira, eles ligaram a torneira e colocaram um balde embaixo da torneira e deram uma colher para cada um dos enfermos e disseram para eles assim, seque o balde. Se uma pessoa fosse lá e ficasse tentando secar o balde com a colher, enquanto a torneira estava aberta, ele era louco. Tinha que continuar internado. Mas se ele fosse lá e secar e fechasse a torneira, ele era são, podia sair. O que fecha a torneira? O que fecha a torneira é desenvolvimento e reforma.
Assistência, emergência, deve ser usada apenas em momentos específicos que requer ação de emergência e cessar assim que a emergência terminar. É muito bom o que você está falando, Leandro. Sabe por quê? Tem muita gente que permanece na assistência e acha que está fazendo muito. Quando, na verdade, o que ele está fazendo é pior do que se não estivesse fazendo nada. Por quê? Desculpa ser bem franco assim. É porque se a gente fica alimentando o assistencialismo e aquela situação nunca é resolvida, a gente não está vendo um resultado ali. Um resultado real, uma transformação real ali. Então, o que você acabou de dizer, e eu acho que a gente precisa fixar muito bem isso na nossa mente, é que a assistência, ela é uma ajuda direta que supre as necessidades físicas, materiais e financeiras logo de início, no momento emergencial. Mas que a gente não pode parar por aí. A gente não pode parar por aí, tem que desenvolver. E o desenvolvimento significa oferecer aos indivíduos, às famílias, às comunidades inteiras, aquilo que que elas precisam para se tornarem independentes da assistência e alcançar condições autossuficientes econômicas. A gente precisa oferecer cursos profissionalizantes, né? A gente precisa treinar as pessoas, a gente precisa criar vínculo com elas e ajudá-las. Por exemplo, uma igreja pode promover um curso de corte e costura, de pintura, pode ensinar as pessoas a fazerem pães, a encontrarem um meio de sustento. E aí você passa para outra parte, que é a questão da reforma social ou transformação social, que é o passo seguinte, quando esse conjunto de ações e desenvolvimentos se espalham e beneficiam não somente uma família, mas a toda uma comunidade, a todo um grupo, e há mudanças estruturais na comunidade, no comportamento, no modo de vida daquela comunidade. Esse é o nosso grande desafio, não é, Leandro? Uhum. Sair do assistencialismo e passar para uma parte da missão que tem a ver com transformação. Eu vou já engajar a próxima pergunta, que a gente fica assim, na hora que você vai falando e o assunto parece que vai fervendo na nossa mente, depois o Márcio também tem a oportunidade de falar mais um pouco aí sobre essa questão, mas veja só, a gente tem aprendido que a justiça social ela é um sinal do reino de Deus em nós e através de nós. Porém, a gente sabe, pela palavra de Deus, que o ministério de misericórdia, ele não é a base. Não é a base. Não é o alicerce da nossa justiça. Não. Eu não faço justiça social para ser justo. Não. A minha justiça é Cristo. Não é verdade, Leandro? A gente faz tudo por motivação do próprio Evangelho. Nós somos justos. Encontramos a justiça de Deus, a justiça do reino, porque estamos engajados nessa missão, que é a missão de Deus, e entendemos essa cosmovisão cristã, então a gente passa a ajudar a derramar a nossa vida em atos de misericórdia, de justiça para com os vulneráveis, com os pobres. E isso é um sinal inevitável de que fomos, antes de tudo, justificados pela fé em Jesus. Então vai a pergunta. É possível as pessoas gostarem de justiça social, que é a prática de misericórdia, e elas não gostarem de doutrina bíblica? É possível gostar de justiça social e não gostar da doutrina da justificação pela fé em Cristo Jesus? Da teologia ortodoxa da justificação? Qual a relação entre essas duas coisas, Leandro? A justificação pela fé e a justiça social. Porque muitos e muitos irmãos, igrejas, movimentos, instituições, têm feito uma separação dessas coisas. Fala um pouquinho para a gente disso aí, por favor. Lamentavelmente, sim. É possível gostar de justiça social e não gostar de ortodoxia bíblica. Lamentavelmente, sim. E isso é um contrassenso. Isso é um contrassenso. Porque o nosso engajamento social brota de uma vida transformada pelo Evangelho. E se assim não for, é só justiça própria. Então, só o Evangelho fornece a motivação adequada para a justiça social. Só a justificação pela fé fornece a base adequada para o engajamento social saudável. É muito fácil identificar isso, por exemplo, na carta de João.
na carta de João. Em 1 João 4, João está falando abertamente sobre isso. Vamos abrir aqui, né? 1 João 4. 1 João 4 é um dos meus textos favoritos. Eu preguei aí, né, Felipe, nesse texto. Verdade. Eu confesso que é um dos textos que mais enchem o meu coração nesse assunto. E o apóstolo João aqui, ele está desafiando a igreja a ser generosa, a agir, mas ele faz com base no Evangelho. Olha o que ele diz aqui, 1 João 4, versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, está associando ortodoxia com ortopraxia. Uma ortodoxia produz ortopraxia. Quem conhece a Deus, não é, vai viver uma vida ortoprática, ou seja, conhecer a Deus gera amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. O João aqui está enfatizando o Evangelho. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, ou seja, não é o que nós fizemos. Nós não somos justos porque nós alimentamos os pobres, nós não somos justos porque nós nos engajamos na transformação estrutural de comunidades, nós não somos justos porque nós nos engajamos em prol da realidade de jovens vulneráveis ou para suprir famílias em meio à pandemia. Nós somos justos e belos aos olhos de Deus unicamente através da boa obra praticada por Jesus na cruz. Amém. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, não é algo que nós fizemos, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Glória a Deus. Ou seja, a graça iguale a todos. A graça iguale a todos. Quando nós nos aproximamos de Deus, por intermédio do Evangelho, nós chegamos a Deus como pecadores. Não temos justiça nenhuma. A nossa justiça é a justiça de Cristo. Amado, quem é justo, né? Quem é justo, pratica a justiça. Pratica a justiça. Essa é a lógica que ela é no seu livro, né? Justiça Exatamente. generosa. Exato. Amados, visto que Deus assim nos amou, olha aí, é isso que ele vai dizer agora. Amados, visto que Deus assim nos amou, ou seja, ele está levando aquela igreja a meditar no Evangelho. Olha o que João faz. Ele, para promover, para tornar aquela igreja mais generosa, João não está apelando para a situação de crianças com fome, sofrendo, fotos. Não, ele está levando aquela igreja a meditar e refletir no Evangelho. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ou seja, nossa ação de amor, ela é consequência direta do Evangelho. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Eu gosto de um comentário do Stott sobre esse versículo. Ele diz que João também faz essa afirmação do seu Evangelho. Ninguém jamais viu a Deus. Mas ele conclui de maneira diferente. Ele diz: ninguém jamais viu a Deus, porém o Filho mostrou Deus através da sua vida, do seu ministério. E agora ele conclui de maneira diferente. Ninguém jamais viu a Deus, mas se nós amarmos, ou seja, Deus é percebido no mundo, nos dias de hoje, se e quando amamos uns aos outros. Essa é uma promessa maravilhosa. Nós queremos mostrar Deus para as nossas cidades. Como é que nós mostramos Deus para as nossas cidades? Através das obras de compaixão, justiça e misericórdia, mas motivadas pelo Evangelho. Nós precisamos tomar muito cuidado com qualquer outra motivação, porque obras de misericórdia e justiça podem ser praticadas para chamar a atenção para nós mesmos, podem ser praticadas para... Por contenda. É mostrar que o meu grupo é melhor do que o outro, é mostrar que nós somos cristãos realmente e os outros não. Então, o que nos motiva? A única motivação efetiva para as obras de compaixão e misericórdia é o Evangelho. Amém. Pastor Márcio, quer falar alguma coisa sobre isso aí, pastor? A gente... Não. Acho que a gente já está até 1h20 já, acho que o povo já está... a gente está chegando ao final.
Embora o Leandro ficasse aqui, ó, ouvindo direto, porque é bênção demais. É um papo assim, muito, muito necessário para a gente, sabe? Para as igrejas. Né? E eu espero que no final dessa pandemia, né, o saldo seja positivo, no sentido de que fomos obrigados a colocar o pé no freio, né? E aí, por conseguinte, também pudemos ter a possibilidade de crescer, né? de ouvir muita coisa que foi de fato necessária para o nosso crescimento, né? Para a nossa reflexão como servos do Senhor. Né? Então já fica até aqui mais uma vez o meu agradecimento, Leandro. Amém. Pastor Márcio, a gente está chegando no final. Eu queria que você falasse aí das suas considerações finais, pudesse se despedir. Depois eu vou dar a oportunidade do Leandro também fazer as suas considerações finais. Assim, muito agradecido, muito grato a Deus, né, pela vida do Leandro, pela oportunidade de estar com ele, pela disponibilidade sua, Leandro, de estar com a gente, né, aqui servindo a Deus enquanto está servindo a nossa igreja, ao Movimento Renovare. Muito obrigado mesmo. Eu queria passar a oportunidade para o pastor Márcio se despedir, fazer as suas considerações finais. Depois, Leandro, você tem a oportunidade também de fazer as suas considerações finais, quem sabe dar uma palavra, né, de encorajamento para as igrejas, para os ministérios, para os projetos sociais da igreja. E assim também, por último, eu vou me despedindo, orando, agradecendo a Deus por essa live. Pastor Márcio. Não, eu só quero mais uma vez agradecer a você, Leandro, agradecer a forma como que Deus tem usado você e o Ministério, a Missão Aleph, né? Tem sido muito bom, eu tenho feito leituras muito boas, né? Eu tenho aproveitado esse momento da pandemia para estar reestruturando, sabe, a igreja, né? E tenho me encontrado, logicamente, virtualmente com os líderes, né, para que a gente possa repensar muita coisa. Na verdade, eu venho nesse processo com a igreja já há algum tempo, pensando a respeito do que é forma, do que é essência, da necessidade da gente, de fato, ser relevante aonde nós estamos, e nós estamos num local muito... lógico, todo local tem as suas peculiaridades, né? A gente está num local de classe média alta, né? Onde a gente olha e as necessidades, elas são internas, né? Então, num local onde a gente não tem acesso às casas, então a gente tem clamado ao Senhor para que nos dê a direção e a forma de agir ali naquela comunidade. Deus tem aberto algumas portas, sabe? Tem nos ajudado de alguma forma. O problema não é Deus, né? Somos nós em enxergarmos aquilo que o Senhor aponta para a gente. Mas eu quero também aproveitar para pedir àqueles que estão aqui com a gente para divulgar esse movimento Renovare, para divulgar também a Missão Aleph, né? Para divulgar esses movimentos que são importantes para o fortalecimento da liderança, né? Para que a gente possa fazer uma reflexão saudável, sabe, da missão de Deus, da necessidade do nosso engajamento dessa missão, para a gente repensar até aquilo que é forma e aquilo que é essência, aquilo que, como diria o Magri, né, é imexível, né, é irrevogável, mas há questões que podem ser remodeladas. A gente, sabe, olhando na minha humilde concepção, eu acho que a gente criou uma igreja complexa demais nos dias atuais, e complexa para dentro, sabe? Complexa e hermeticamente fechada. E a gente se esqueceu da simplicidade do evangelho, que tem a ver com tudo isso que você falou, sabe? Então, aqui fica mais uma vez a minha gratidão a Deus por sua vida, sabe? Puxa, muito obrigado por você ter aceito e participar desse encontro aqui virtual com a gente, Leandro. Márcio, só colocando aqui uma coisa interessante, a gente está alinhando com o Leandro e com a Aleph um curso para o futuro, um curso de igreja missional. Através do Movimento Renovare, a gente está criando aí, pensando, alinhando, já ajustando algumas coisas, um curso de 4 módulos sobre igreja missional e transformacional. Então, estejam atentos, vocês que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, estejam atentos, porque no futuro a gente está, né, Leandro, a gente já está alinhando isso daí. Não só o Leandro, já vou fazer um gancho aqui, na semana que vem, na quinta-feira, 10 horas da manhã,
nós estaremos também com uma nova live falando sobre pregação expositiva, igreja expositiva e púlpito expositivo. Esse será o tema da nossa live na semana que vem. E a gente também, enquanto movimento, a gente também está pensando em promover a pregação expositiva por meio de um curso. Então, vocês que estão nos ouvindo, estejam atentos aí, tá? Trabalhar essa questão da igreja missional, transformacional, igreja simples, igreja que de fato está engajada com a cidade, também a questão da pregação do púlpito forte e desse púlpito que reverbera para a vida, a igreja expositiva, a discipulado, minha casa, né? Discipulado expositivo, a casa expositiva, o meu trabalho também se torna um ambiente para pregação expositiva, porque eu estou reverberando a palavra de Deus. Então isso a gente vai promover também através do Renovário. Leandro, suas considerações finais, sua palavra final aí, né? Mais uma vez eu agradeço a sua presença e você tem a sua oportunidade aí derradeira, pelo menos nessa live, de falar. Márcio, Felipe, muito obrigado pelo convite, que me honrou muito, é uma alegria, um privilégio poder cooperar com vocês. Acredito muito no que vocês estão fazendo através do Movimento Renovare. Estou comprometido com esses pilares que vocês abraçaram. Contem comigo, contem com a Missão Aleph, é uma honra poder caminhar com vocês. A você que nos assiste até agora, acompanhando a live, obrigado por ficar com a gente até agora. E eu acredito que esse período em que nós vivemos é um período de grande oportunidade. Vivemos em um período desafiador, há notícias muito difíceis que recebemos a todo tempo, mas a Igreja de Jesus não está passando pela primeira pandemia e não vai passar pela última. Não é nem a primeira nem a última pandemia que acontece na história da igreja. Aliás, no século II, ainda durante o Império Romano, houve uma epidemia terrível. Naquela época, as pandemias eram chamadas de pragas, e aquele autor, no seu livro O Crescimento do Cristianismo, um sociólogo, reconta a história, reconsidera a história, ele diz que a grande força motriz por trás do crescimento da igreja no Império Romano foi a compaixão da igreja durante as pragas. Porque durante as pragas, os cidadãos romanos fugiam das pessoas doentes, eles corriam das pragas. Já os cristãos faziam o inverso, eles corriam às pragas. Eles não temiam a morte, porque eles sabiam que Jesus havia ressuscitado. Então, se Jesus ressuscitou, por que nós vamos temer a morte? Então, assim, eles não tinham medo de abrir suas casas e cuidar dos enfermos. E grande parte do trabalho de um enfermeiro, de uma enfermeira até hoje, é cobrir o paciente, manter o paciente hidratado, manter o paciente aquecido. Era isso que os cristãos faziam no Império Romano. Eles mantinham as pessoas alimentadas, aquecidas, hidratadas, cuidavam das pessoas em suas casas. Claro, alguns cristãos morreram, mas muitos permaneceram vivos, até desenvolveram resistência aos vírus. E se 3 pessoas enfermas morriam, mas uma ficava viva, ela dizia: que povo é esse que não ama a própria vida? Que Deus é esse que entregou o seu próprio filho por mim, que enviou o seu povo para cuidar de mim? Eu quero servir a esse Deus. Há uma situação digna de nota no Império Romano. O Império Romano não considerava a compaixão uma virtude. O Império Romano considerava a crueldade uma virtude. Qual era o herói do Império Romano? O herói do Império Romano é o gladiador romano, cruel, na arena. Ele é o herói. Compaixão é uma fraqueza. Assim pensavam os romanos. Crueldade é uma virtude. Assim eles pensavam. Os cristãos mostraram para todo o Império Romano que a verdadeira força se encontra na compaixão. E assim, no século III para o século IV, quando Constantino se converteu, aqui eu vou colocar um parêntese, mais de 70% do Império Romano já servia a Cristo, que era cristão. Ou seja, Constantino tomou talvez uma decisão ali muito mais política. Sim. E a história provou isso, né? Mas o que eu quero dizer, meus irmãos, é que o que nós estamos vivendo não é novo na história da igreja. O que nós podemos aprender com os cristãos que vieram antes de nós, com a igreja primitiva, é que esse é um período para demonstrarmos a compaixão.
encontre maneiras criativas, compassivas de servir a comunidade em que a sua igreja está presente. Os nossos prédios podem estar fechados, mas a igreja continua em missão. Daqui a alguns anos, os seus netos vão estudar na escola que no ano de 2020 houve uma pandemia global que parou tudo. E aí você vai poder contar para eles das coisas lindas que Deus fez através de você e da sua igreja, que responderam ao chamado dele para servirem com paixão em meio a esses dias difíceis. Deus nos abençoe, continue usando o movimento Renovare para a sua glória e possamos continuar caminhando juntos para o movimento do Evangelho nas comunidades do Brasil. Amém. Obrigado, pastor Márcio, obrigado, Leandro, obrigado a todos os que estão nos vendo aí pelo Facebook, que compartilharam essa live, que ficaram com a gente até agora. A gente esteve oscilando cerca de muitas visualizações, graças a Deus por isso, tivemos bastante visualização, comentários, as pessoas estão interagindo, a gente agradece a cada um, irmão e irmã, que participou conosco desta live. Na semana que vem, quinta-feira, teremos uma outra live, o tema da live será o Púlpito Bíblico Expositivo e a Igreja Centrada na Palavra, com o pastor Antônio Neto, né, pastor batista lá de João Pessoa, e professor do seminário Charles Spurgeon, Escola Charles Spurgeon. Ele vai estar com a gente falando sobre pregação bíblica expositiva e igreja centrada na palavra. Você é o nosso convidado para participar também. Vamos orar? Vamos orar agradecendo ao Senhor? Querido Pai, muito obrigado por esse tempo que tivemos aqui, maravilhoso, com os teus servos, com o teu servo irmão Leandro, o pastor Leandro, ó Pai, diretor da Aleph, junto com outras pessoas que têm se engajado nessa missão, ó Pai, trabalhado, Senhor, em prol do teu reino. Te louvamos, Senhor, pela vida do teu filho, pela instrumentalidade dele, pela alegria com que ele te serve, Senhor, muitas vezes em meio a dificuldades, lutas, e por isso, Senhor, nós somos, ó Pai, muito gratos ao Senhor pela vida dele, pela amizade com ele, pela disponibilidade dele de poder estar com a gente aqui, compartilhar um pouco da sua experiência, do seu conhecimento, da sua expertise, aquilo que o Senhor mesmo tem permitido ele viver e experienciar na tua obra. Muito obrigado. Rogamos a bênção do Senhor sobre a vida dele, o Pai, sobre o ministério, sobre a família dele, enfim, Deus, sobre a missão Aleph. Tome em tuas mãos cada passo, cada atitude, cada ação que a missão Aleph fizer para o Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Oramos também pela vida do teu servo, pastor Márcio, a minha vida. Que o Senhor abençoe o nosso ministério, a nossa igreja, a igreja sobre a qual estamos ali pastoreando, Senhor. Amém. E que o Senhor nos direcione a cada vez mais no que diz respeito a esse movimento Renovare, a essa missão também que nós temos de, assim, compartilhar, influenciar, ajudar pastores, líderes e igrejas na obra do Senhor, para que ela possa ser cada vez mais centrada no Evangelho, ó Pai, centrada na missão que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, Pai, pela existência do ministério, do movimento Renovar. Abençoe a vida do pastor Marcos, também Marcos Moura, que aqui nos está, e todos aqueles que têm nos apoiado, pastor Zé Carlos, pastor Ruvanildo, pastor Yalan, que são amigos próximos, pessoais, que têm nos ajudado muito nesta missão. Te louvamos por tudo isso. E muito mais. Abençoamos, pedimos a tua bênção também sobre a vida dos teus filhos e filhas que participaram com a gente desta live. Que o Senhor enriqueça cada um com a tua graça, com a tua misericórdia. É o que nós pedimos e te rogamos, com perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Deus abençoe, muito obrigado. Fica com Deus aí, viu? 1h33 de live. E o pessoal aí pedindo mais, querendo que a gente fique. Continua. Mas a gente sabe que cada um tem os seus compromissos aí. Muito obrigado. Até uma próxima, se Deus assim nos permitir. Reverendos. Um abraço, valeu, gente. Reverendos. Beijo no coração. Valeu, Pai. Valeu.